Fala, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Stefan Fantini. Esse é o segundo vídeo da série 33 apostas para o concurso do IBGE. 33 apostas matadoras, 33 dicas quentíssimas de administração e situações gerenciais para o cargo de agente censitário municipal e supervisor do IBGE. Se você perdeu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui em cima no card para você acessar o vídeo. Depois que você terminar de ver esse vídeo, vai lá e confere o primeiro, combinado? Além disso, queria deixar um convite especial aqui para você me seguir lá no Instagram, @prof.stefan.fantini. Eu posto dicas diárias lá que eu tenho certeza que vai te ajudar demais, combinado? Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder quando eu postar os próximos vídeos dessa série. E também, se você gostar aqui do conteúdo, deixa o like aqui nesse vídeo que ajuda demais o canal a continuar crescendo. Ah, um outro ponto importante. O pessoal tem me perguntado se tem material para o vídeo ou se não tem material. Sempre que tiver materiais para os vídeos, eu deixo eles lá nos meus canais do Telegram. Eu tenho dois. Um canal tá aqui, ó, Stefan Fantini. O outro canal é o ADM Concursos. Então entrem lá nos meus dois canais do Telegram que sempre que tiver material eu posto por lá. Então bora seguir com as nossas dicas matadoras para o concurso do IBGE. Dica de número 9. Aqui uma outra dica muito importante, que é a diferenciação entre organização formal e organização informal. Stefan, o que é a organização formal? A organização formal é aquela organização criada propositalmente para que a organização alcance seus objetivos. Então ela é pautada pela racionalidade, pela lógica, é uma organização planejada, estruturada. Nessa organização formal se encontra um conjunto de regras, regulamentos. É aquela organização que é representada no organograma organizacional. O organograma é aquele gráfico que representa a estrutura organizacional formal da organização. Ou seja, aquele gráfico que representa a estrutura de cargos e de órgãos, de unidades da empresa. Acho que você já deve ter visto um organograma. É basicamente assim, né? Gráfico que representa a estrutura da organização. Então, a organização formal é aquela que é representada no organograma. Ela já tem objetivos pré-definidos, objetivos pré-estabelecidos para o alcance dos objetivos da empresa, para o alcance dos objetivos organizacionais. Por outro lado, a organização informal é aquela que surge naturalmente, ela surge espontaneamente, baseada na afinidade em que as pessoas têm umas com as outras. Então a gente pode dizer que ela não é planejada e nem estruturada, não existem regras ou manuais, ela não aparece no organograma. O organograma ele representa a estrutura formal da organização. A estrutura informal não está no organograma. E além disso, a organização informal não possui objetivos claros. Por exemplo, aqueles grupos de colegas de trabalho que se formam na empresa, que saem para almoçar juntos, vão para o happy hour juntos. Isso é organização informal, ela surge ali da afinidade das pessoas. Uma coisa que você tem que ficar ligado é que hoje em dia a valorização e o reconhecimento dessa organização informal é muito importante para as empresas. Isso porque na organização informal as comunicações fluem muito mais rapidamente e as decisões ali tomadas tendem a contar com a participação dos funcionários, né? Então os funcionários passam a se sentir mais motivados, mais valorizados e se tornam inclusive mais produtivos. Então a empresa reconhecer e valorizar aquela organização informal é muito importante nos dias de hoje, beleza? Vamos lá para a nossa próxima dica. Antes disso, se você ainda não deixou o like aqui, deixa o like aqui no vídeo. Para a dica de número 10, eu separei aqui, ó, a diferença entre estrutura horizontalizada e estrutura verticalizada. A estrutura horizontalizada, perceba que é uma estrutura baixa, uma estrutura achatada, onde existem menos níveis hierárquicos. Então, nesse tipo de estrutura, a maior delegação de autoridade. Porque, como tem menos níveis hierárquicos, essa galera aqui, ó, acaba tendo maior autoridade para decidir. Então, há uma maior transferência de autoridade e de responsabilidade para os funcionários da empresa. Como benefício, a gente tem o aumento da flexibilidade, agilidade das decisões, bem como a facilidade da organização se adaptar às demandas externas, às demandas ambientais. Outra coisa que a gente diz aqui é que nas estruturas horizontalizadas há uma maior amplitude
amplitude de controle, também chamada de amplitude administrativa ou amplitude de comando. A amplitude de controle, ela indica quantas pessoas cada executivo consegue dirigir de forma eficaz e eficiente. E é de acordo com a amplitude de controle que são definidos quantos níveis hierárquicos a organização vai ter. Então aqui a amplitude de controle é maior. Por quê? Porque cada executivo, cada gestor, ele dirige mais funcionários. Consegue ver aqui, ó, nesse exemplo, ó, esse gestor aqui está dirigindo 6 pessoas. De outro lado, temos a estrutura verticalizada, a estrutura também chamada de estrutura alta, ou então estrutura linear. É uma estrutura em que existem mais níveis hierárquicos. Olha quantos níveis hierárquicos tem aqui. Nessa estrutura alta, nessa estrutura verticalizada, existe uma menor amplitude de controle. Menor amplitude de controle. Você consegue perceber, ó? Cada gestor aqui, ó, esse daqui está dirigindo 2, esse outro aqui mais 2, esse outro aqui mais 2. Então a amplitude de controle é menor na estrutura alta. Combinado? Vamos então agora para a nossa dica de número 11. Separei aqui para a nossa dica de número 11 as teorias da liderança. As teorias da liderança são separadas em teorias de traço de personalidade, teorias dos estilos de liderança, as teorias comportamentais e as teorias contingenciais de liderança, teorias situacionais. Vamos lá, vem comigo, ó. A teoria de traço de personalidade é uma das teorias mais antigas. De acordo com os autores dessa teoria, os líderes possuem algumas características inatas, ou seja, eles já nascem com algumas características que são fundamentais para o exercício da liderança, aquilo que a gente chama de líder nato. Quem nunca ouviu lá a tia Neves falando: "Ah, meu filho, o João é um líder nato"? Então, é isso aí, é basicamente isso. Esses autores da teoria de traços, por acreditarem que a liderança seria um talento de nascença, que o líder já nascia com aquelas certas características, eles entendiam que a liderança não poderia ser ensinada e nem aprendida. A gente já viu que tem um problema aí, não é mesmo? Pensa aqui comigo, meu amigo. Me fala uma coisa, ó. Me responde. O que o Barack Obama, o que o Steve Jobs, o Gandhi, a Margaret Thatcher, Walt Disney, Barack Obama, Jesus Cristo, Adolf Hitler, Napoleão Bonaparte, Hugo Chávez e Frank Roosevelt têm em comum? Todos eles são grandes líderes da história. Isso é inegável. Já é muito difícil a gente dizer o que todas essas personalidades têm em comum. Mais difícil ainda, na verdade, acho que quase impossível, seria dizer que essas pessoas compartilham das mesmas características inatas, não é mesmo? Então, essa teoria já não é mais bem aceita nos dias de hoje. Trata-se de uma teoria que já foi superada, porque hoje nós sabemos que a liderança pode sim ser ensinada e aprendida. Combinado? As teorias dos estilos de liderança, as teorias comportamentais, é uma abordagem totalmente oposta à teoria de traços. Vou explicar melhor, ó. Para a teoria de traço, a liderança decorre dos traços inatos, ou seja, as pessoas já nascem com determinadas características essenciais ao exercício da liderança. A teoria de traços busca entender, então, o que o líder é, ou seja, quais são as características do líder, características essas que não podem ser ensinadas nem aprendidas. De outro lado, temos as teorias dos estilos de liderança, as teorias comportamentais, que defendem a ideia de que a liderança decorre do comportamento dos líderes e, portanto, esses comportamentos podem sim ser aprendidos. Essas teorias buscam entender aquilo que o líder faz, os seus comportamentos, e não aquilo que o líder é, como na teoria dos traços. Combinado? Em outras palavras, as teorias dos estilos de liderança, as teorias comportamentais, buscam entender quais comportamentos que os líderes adotam quando determinada situação exige. Fechou? Por fim, temos as teorias contingenciais de liderança, as teorias situacionais. Diferentemente das teorias comportamentais, as teorias de estilos de liderança, que levam em consideração a existência de um único estilo de liderança para todas as situações. Por exemplo, Joãozinho tem aquele estilo de liderança que funciona em todas as situações. Na escola, no trabalho, na casa dele, ele é líder em todos os lugares. Essa é a ideia das teorias comportamentais. Diferentemente dessa ideia, as teorias contingenciais, as teorias situacionais de liderança, elas consideram que para cada tipo de situação existe um estilo de liderança mais adequado.
Então, o Joãozinho na escola tem que agir de um jeito para ser líder lá. Já no trabalho, de outro jeito. Em casa, outro jeito totalmente diferente. Então, essa é a grande diferença das teorias comportamentais, que consideram um único estilo de liderança para todas as situações, e das teorias situacionais, que consideram diferentes estilos de liderança para situações diferentes. Pegou as diferenças? Então bora para a próxima dica. Bom, dentro das teorias de estilos de liderança, nós temos uma que cai bastante, aparece bastante em prova, que é a teoria dos estilos de liderança, também conhecida como os três de White e Lippitt. Esses dois caras aí, eles realizaram um estudo com o objetivo de analisar o impacto de 3 estilos de liderança diferentes. Liderança autocrática, democrática ou liderança liberal, também conhecida como laissez-faire. De acordo com a liderança autocrática, o líder ele centraliza toda a tomada de decisões, ou seja, não há qualquer delegação aos liderados. O líder ele é dominador, ele impõe suas ordens, ele traça as diretrizes sem qualquer participação dos liderados. É o líder que define as tarefas, o líder que define os companheiros de trabalho um dos outros. A ênfase está em quem então? Está no líder. Trata-se de um estilo de liderança, ele tende a gerar bastante insatisfação, frustração, falta de iniciativa, ausência de formação de grupos de amizade, beleza? De outro lado, temos a liderança democrática. Nesse tipo de liderança democrática, os liderados, eles participam do processo de tomada de decisões. O líder, ele incentiva os liderados a participarem democraticamente. É o grupo, então, que define as diretrizes. O líder, ele apenas participa, orienta o pessoal, auxilia. É o próprio grupo que faz a divisão das tarefas. Cada membro que escolhe o seu companheiro de trabalho. O líder ele tá ali apenas para apoiar esses processos. É como se o líder ele fosse um membro normal do grupo. Esse tipo de liderança gera nos subordinados mais satisfação, comprometimento, uma sensação de responsabilidade por ele estar ali decidindo, participando, e também traz bastante integração e formação de grupos de amizade. A ênfase desse tipo de liderança está tanto no líder quanto nos subordinados. Combinado? Por fim, temos a liderança liberal, também chamada de laissez-faire. Laissez-faire é uma expressão que significa deixar fazer. Já viu então, né? Na liderança laissez-faire, o liberal, o líder delega totalmente a tomada de decisões para os seus liderados, para os seus subordinados. O grupo decide as diretrizes, o líder apenas vai esclarecer uma dúvida ou outra quando ele é questionado, quando o grupo precisa da sua ajuda. O grupo e os indivíduos ficam com total liberdade para decidirem, o grupo tem total autonomia para divisão de tarefas, para escolherem os companheiros de trabalho. A participação do líder é limitada nesse tipo de liderança. Ele não exerce qualquer tipo de controle sobre as atividades. Ele está ali apenas para orientar quando o grupo solicitar a ajuda dele. O papel de liderança ali ele é meramente consultivo. Esse tipo de liderança tende a gerar um péssimo nível de produtividade. Os liderados, os subordinados tendem a alimentar um sentimento de individualismo e pouco respeito para com o líder. Trata-se de um estilo de liderança que o foco está nos subordinados, nos liderados. Beleza? Para nossa dica de número 13, eu trouxe aqui para vocês uma das teorias da motivação, que é a teoria da hierarquia das necessidades, de Maslow. De acordo com Maslow, o indivíduo ele está sempre em busca de satisfazer as suas necessidades. Portanto, de acordo com Maslow, o indivíduo ele é motivado por diversas necessidades. Então, Maslow dividiu as necessidades do indivíduo em 5 categorias. Quais são elas? Necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, de estima e de autorrealização. Essas necessidades, elas formam a pirâmide de Maslow, essa pirâmide que está aqui, muito conhecida nas teorias da motivação, beleza? Então vamos ver um pouquinho mais sobre cada uma dessas necessidades que compõem a pirâmide de Maslow. Lá na base da pirâmide estão as necessidades fisiológicas. As necessidades fisiológicas também são chamadas de necessidades biológicas. São as necessidades básicas do indivíduo. Como assim básicas, Stefan? Por exemplo, necessidade de alimentação, necessidade de água, necessidade de sono, são necessidades que o indivíduo deve buscar satisfazer reiteradamente, ou seja, satisfazer continuadamente
para sua própria sobrevivência. Pensa comigo, você deve comer, tomar água, dormir rotineiramente, não é mesmo? Para sua própria sobrevivência. Essa é a ideia das necessidades fisiológicas ou biológicas. E é por isso que elas estão na base da hierarquia, na base da pirâmide de Maslow. Dando um passo a mais, subindo um degrau, encontramos quem? As necessidades de segurança. Essas necessidades são necessidades do indivíduo estar livre de perigos, seja tanto perigos físicos quanto perigos psicológicos. Então dá um exemplo, Stefan. Proteção contra a violência, seja violência física ou psicológica. Abrigo, necessidade de você ter um teto para se abrigar, um teto para morar. Necessidade de estabilidade no emprego. Segurança no ambiente de trabalho, e entre outras. Essas necessidades também estão relacionadas à sobrevivência do indivíduo. As necessidades de segurança e as necessidades fisiológicas, elas também são chamadas de necessidades inferiores ou de baixo nível. Coloca aqui, ó, inferiores. Trata-se de necessidades primárias. Essas necessidades inferiores, necessidades de baixo nível, necessidades primárias, elas são satisfeitas por estímulos externos. Ou seja, para o indivíduo satisfazer essas necessidades, ele necessita de estímulos externos. Então joga aqui, ó, estímulos externos. Como assim estímulos externos, Stefan? Pensa, por exemplo, a sua necessidade de alimentação. Como é que você pode satisfazer ela? Através de um estímulo externo, por exemplo, um salário que te permita comprar comida para você poder se alimentar. Outra necessidade, a necessidade de segurança no ambiente de trabalho. Como é que você satisfaz essa necessidade? Através de um estímulo externo, através de uma condição adequada no seu ambiente de trabalho que te dê segurança. Beleza? Dando um passinho a mais aqui, ó, temos as necessidades sociais. As necessidades sociais também são chamadas de necessidades afetivo-sociais. São as necessidades relacionadas às relações interpessoais, né? Por exemplo, necessidade que o indivíduo tem de amor, necessidade de amizade, de afeição, de interação com colegas, com amigos, a necessidade de ser aceito pelos demais. Show de bola! Dando mais um passo na nossa pirâmide de Maslow, estão as necessidades de estima, também chamadas de necessidades de autoestima. Essas necessidades se relacionam com como a pessoa se vê, relacionada aí a fatores internos, e como a pessoa é vista pelos outros, relacionadas então a fatores externos. Como exemplo de fatores internos, de como a pessoa se vê, a gente pode citar o quê? A autoimagem. Como aquela pessoa se vê? Ela se vê como uma pessoa forte, como uma pessoa fraca, como uma pessoa medrosa, como uma pessoa corajosa. Também podemos citar o autorrespeito, o respeito que a pessoa tem por ela mesma, o orgulho e tantas outras, beleza? Como exemplo de fatores externos, de como a pessoa é vista pelos outros, podemos citar, por exemplo, a reputação da pessoa, o reconhecimento social que essa pessoa tem, o status dessa pessoa na sociedade, a notoriedade e por aí vai. Combinado? Mais um passinho aqui na nossa pirâmide de Maslow. Temos quem? As necessidades de autorrealização. Essas necessidades de autorrealização, elas estão no topo da pirâmide de Maslow. Elas são as necessidades mais elevadas de um indivíduo, né? E, portanto, elas se encontram aqui, ó, no topo da hierarquia das necessidades. Elas estão relacionadas ao desenvolvimento e maximização das capacidades e das aptidões do indivíduo. Trata-se, então, da tentativa do indivíduo de realizar o seu próprio potencial, em busca de quê? De se tornar aquilo que ele deseja ser, que ele pretende ser, que ele pretende se tornar. Combinado? Essas necessidades sociais, de estima e de autorrealização também são chamadas de necessidades superiores ou de alto nível. São as necessidades secundárias. Joga aqui, ó. Essas necessidades superiores, de alto nível, secundárias, elas são satisfeitas por estímulos internos, ou seja, por estímulos que vêm de dentro do próprio indivíduo. Então joga aqui, ó, estímulos internos. Fechou? Bom demais! De acordo com essa teoria, as necessidades do indivíduo, elas devem ser satisfeitas em uma ordem de baixo
para cima, seguindo a hierarquia das necessidades, ou seja, seguindo a hierarquia da pirâmide. Portanto, primeiro devem ser satisfeitas as necessidades fisiológicas, para depois serem satisfeitas as necessidades de segurança, depois as sociais, as de estima e, por fim, as necessidades de autorrealização. A gente pode dizer, então, que as necessidades devem ser satisfeitas nível a nível. Em outras palavras, a satisfação de uma necessidade de nível anterior é um pré-requisito para a satisfação de uma necessidade de nível posterior. Então é necessário satisfazer, por exemplo, a necessidade fisiológica para então ser satisfeita a necessidade de segurança. Pode dar um exemplo, Stefan? Claro, vamos dar um exemplo aqui para esclarecer isso daí. Pensa em um indivíduo que está morando na rua, está com fome, não come há dias, está desabrigado, tomando chuva, sol. Pensa comigo, o que você acha que é necessário ele satisfazer primeiro? Uma necessidade fisiológica, uma necessidade biológica, ou seja, a necessidade de alimentação. Primeiro, ele deve ali comer, se alimentar, tomar água, para então ele começar a pensar nas outras necessidades. Depois então que ele tiver alimentado, tiver se hidratado, o que ele vai procurar satisfazer? A sua necessidade de segurança, por exemplo, a necessidade de abrigo, de ter um teto para morar. Depois de satisfeita essa necessidade, aí ele vai em busca de uma necessidade social, de se interrelacionar com as pessoas, necessidade de amizade e por aí vai, combinado? Então fica ligado aí a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, que é muito importante para sua prova. Bora para nossa próxima dica matadora, dica quentíssima. Olha só, antes da gente ir para a próxima dica, se você tá curtindo esse vídeo, deixa o like aqui embaixo. O like faz toda a diferença aqui para o canal continuar crescendo. Além disso, se você não é inscrito no canal, se inscreva, dá essa moral aqui pra gente. Vamos combinar uma outra coisa, ó. Pra eu saber que você tá curtindo esse vídeo, que você quer continuar assistindo a série 33 dicas, 33 apostas matadoras pro IBGE, comenta aqui embaixo, ó, IBGE. Comenta aqui embaixo no comentário do vídeo, IBGE. Esse vai ser o nosso código pra eu saber que você chegou até aqui no vídeo e pra eu saber que você tá curtindo o vídeo e que você quer continuar assistindo os próximos vídeos da série 33 apostas matadoras pro concurso do IBGE. Combinado? Então comenta aqui embaixo, IBGE. Tamo junto. Para a dica de número 14, eu preparei outra teoria muito importante, que é a teoria dos dois fatores, ou teoria bifatorial, de Herzberg. Essa também é uma teoria da motivação. Para essa teoria da motivação, para a teoria dos dois fatores, também chamada aí de teoria higiene e motivação, os fatores que levam à satisfação, os fatores motivacionais, são diferentes dos fatores que levam à insatisfação, ou seja, os fatores higiênicos. Portanto, de acordo com Herzberg, a motivação das pessoas depende de dois fatores. Quais são eles? Os fatores motivacionais e os fatores higiênicos. Vamos ver cada um desses fatores então. Os fatores motivacionais, também chamados de fatores satisfacientes, são fatores que estão relacionados ao trabalho em si, como por exemplo, o conteúdo do cargo, as atividades e as tarefas desempenhadas naquele cargo, a possibilidade de crescimento profissional e pessoal, a presença de metas desafiadoras no trabalho, o reconhecimento pelo trabalho que o indivíduo executa, a responsabilidade que aquele cargo exige, o desenvolvimento pessoal e profissional. São fatores relacionados, portanto, ao trabalho em si. Por exemplo, o trabalho do indivíduo tem uma tarefa interessante, uma tarefa desafiadora. Então, os fatores motivacionais satisfacientes estão relacionados ao trabalho em si. Esses fatores motivacionais, eles estão relacionados, portanto, com as necessidades secundárias do indivíduo. São fatores internos do indivíduo, que conduzem, portanto, a sentimentos de autorrealização e de satisfação. É por isso que eles também são conhecidos como fatores intrínsecos. Para o Herzberg, quando esses fatores motivacionais estão presentes, eles geram altos níveis de satisfação, eles geram sentimentos positivos no indivíduo e, portanto, geram motivação nas pessoas. Por outro lado, quando esses fatores motivacionais não estão presentes,
eles geram no indivíduo um estado de não satisfação. Então você está querendo me dizer que as pessoas ficam insatisfeitas? Não estou dizendo que gera um sentimento de insatisfação. Não é isso. O que o Herzberg diz é que gera um sentimento de não satisfação. Ou seja, as pessoas elas ficam neutras em relação à motivação. Em outras palavras, eu estou querendo dizer que não gera nem satisfação e nem insatisfação. As pessoas ficam neutras, com uma sensação de não satisfação, combinado? De outro lado, temos quem? Os fatores higiênicos, também chamados de fatores insatisfacientes. Esses fatores estão relacionados ao ambiente de trabalho. Por exemplo, as políticas da empresa, os relacionamentos que o indivíduo tem com a supervisão, os relacionamentos interpessoais, os benefícios sociais que a empresa oferece, a segurança no ambiente de trabalho, a qualidade da supervisão, as condições físicas ali daquele trabalho, a relação que ele tem com supervisores, com subordinados e também o salário. Então, são fatores relacionados com as necessidades primárias do indivíduo. São fatores externos ao indivíduo que rodeiam esse indivíduo enquanto ele trabalha. Por conta disso, esses fatores higiênicos também são chamados de fatores extrínsecos. Dizemos que são fatores que têm um caráter preventivo e profilático. E o que o nosso querido Herzberg, ele diz que quando os fatores higiênicos estão presentes, eles trazem no indivíduo um sentimento de não insatisfação. Ah, então quer dizer, Stefan, que o indivíduo fica satisfeito? Não. Não é isso que eu tô dizendo. Ele gera apenas um sentimento de não insatisfação. Ou seja, quando esses fatores eles estão presentes, eles apenas evitam a insatisfação, mas não trazem a satisfação, combinado? Eles apenas evitam a insatisfação, mas não geram satisfação. Portanto, gera um estado de não insatisfação. Já quando esses elementos eles não estão presentes, eles podem gerar no indivíduo um estado de insatisfação, ou seja, ele gera no indivíduo sentimentos negativos. Fechou? Então vamos lá. Então quer dizer que você está me dizendo, Stefan, que os fatores motivacionais relacionados ao conteúdo do cargo, quando eles estão presentes, eles trazem no indivíduo altos níveis de satisfação e, portanto, geram motivação nas pessoas? Isso mesmo. Por outro lado, os fatores higiênicos, quando estão presentes, eles trazem no indivíduo apenas uma sensação de não insatisfação. Não trazem, portanto, a motivação. Evitam apenas a insatisfação. Já quando eles não estão presentes, aí eles geram a insatisfação. Então quer dizer que os fatores higiênicos são aqueles responsáveis por trazer a insatisfação nas pessoas quando estão ausentes, quando não estão presentes? Exatamente, pessoal. Isso mesmo. Então você tem que ficar ligado com o que aqui, ó? Primeiro de tudo, você tem que ficar ligado que os fatores higiênicos, esses daqui, eles por si só, eles não motivam as pessoas. Então quer dizer que o fator higiênico sozinho não consegue motivar a pessoa? Não consegue. Para o Herzberg, os fatores higiênicos por si só não motivam. Fechou? Tendo assim, o salário, como nós vimos, é um fator higiênico, certo? Então, o salário não é um fator motivacional. Tendo assim, o salário não motiva as pessoas. Em outras palavras, o salário, por ser um fator higiênico, não motiva as pessoas. Dinheiro não motiva os funcionários. Combinado? Outro ponto é que o relacionamento interpessoal, as relações interpessoais, também não são fatores motivacionais, como vimos, são fatores higiênicos. E, portanto, não motivam as pessoas por si só. Em outras palavras, a gente pode dizer o quê? Que pessoas não motivam os funcionários. O relacionamento não motiva os funcionários. Quando estão presentes, apenas evitam a insatisfação. Combinado? Você tem que ter muito isso bem ligado na sua cabeça. E para o Herzberg, o oposto de satisfação não é a insatisfação. É o quê? É a não satisfação. É aquele estado neutro. Por sua vez, o oposto de insatisfação não é satisfação. O que é o oposto de insatisfação? É aquele estado lá
de não insatisfação. Fechou? Vamos ver agora na prática, de olho na banca. Vem aqui comigo, ó. Uma questãozinha prática aqui do CESP-Sebrasp, ó. De acordo com a teoria dos 2 fatores, para motivar um grupo de empregados que se encontrem desmotivados, a organização deverá, além de promover melhorias no ambiente físico, nos relacionamentos interpessoais e nas condições de trabalho, fornecer-lhes reajustes salariais e benefícios. Como a gente viu, essa questão aqui, ela tá errada. Erradíssima. Por que, Stefan? Porque todos os fatores citados aí na assertiva, ó, melhorias do ambiente físico, relacionamentos interpessoais, condições de trabalho, reajustes salariais, benefícios, são fatores higiênicos. E os fatores higiênicos por si só não motivam as pessoas. Eles têm apenas um caráter preventivo e profilático. Então, quando eles estão presentes, eles apenas evitam a insatisfação, mas não são capazes de gerar a satisfação e nem de motivar as pessoas. Fechou? Para a teoria bifatorial, para a teoria dos 2 fatores, para que o indivíduo ele se sinta motivado, é necessário que, além dos fatores higiênicos que evitam a insatisfação, também estejam presentes quem? Os fatores motivacionais, como, por exemplo, metas desafiadoras, reconhecimento profissional e por aí vai. Show de bola! Vamos olhar agora essas outras questões aqui. Vem comigo, ó. TESP também, vem cá, ó. A atitude positiva de uma pessoa em relação ao salário que recebe em sua organização não constitui aspecto relevante para a determinação da satisfação no trabalho. Aí você fala para mim, Stefan, acabamos de estudar, né, que de acordo com Herzberg, salário não é um fator motivacional, portanto, nossa assertiva está correta. Nada disso. Muito cuidado, meu amigo, muito cuidado. Essa assertiva aqui, ó, ela está errada. Stefan, então quer dizer que eu não entendi nada? Não. Pera aí, meu amigo, você entendeu, mas vem olhar aqui comigo com carinho, ó. Nas questões do CESP, Sebrasp, você deve ficar ligado em uma coisa muito importante. Você deve notar se a assertiva está mencionando ou não a teoria bifatorial, a teoria dos 2 fatores de Herzberg. Nesse caso, essa questão, essa assertiva, ela mencionou a teoria bifatorial de Herzberg? Não. Portanto, se a assertiva não mencionar a teoria dos 2 fatores, o salário é sim um fator motivacional. Portanto, se o CESP lá não mencionar a teoria dos 2 fatores de Herzberg, salário é sim um fator motivacional, ou seja, o salário está relacionado sim à satisfação das pessoas, fechou? Agora, se o CESP mencionar a teoria bifatorial dos 2 fatores de Herzberg, aí você considera que o salário não é um fator motivacional, ou seja, salário não está relacionado à satisfação das pessoas. Se o salário estiver presente, ele gera apenas um estado de não insatisfação, que foi exatamente o que a gente viu aqui, ó. A assertiva mencionou a teoria dos 2 fatores. Vamos ver aqui agora, então, mais uma questão para a gente finalizar isso daí. Vem cá, ó. Um dos maiores desafios da gestão de pessoas no serviço público é o de motivar os servidores, em decorrência da dificuldade de criar mecanismos de recompensas por meio de aumentos salariais. Então, o que a nossa assertiva está dizendo? Que é difícil motivar as pessoas no serviço público. Por quê? Porque é difícil criar mecanismos de aumento salariais. Então a assertiva está relacionando o salário à motivação. Então vamos analisar aqui, ó. A assertiva mencionou a teoria dos 2 fatores, teoria bifatorial de Herzberg? Não, não mencionou. Então a gente considera que salário é sim um fator motivacional e, portanto, nossa assertiva está correta. Pegou isso daí? Fica ligado, hein? Dica de número 15. Se você quer continuar assistindo aos vídeos da série 33 apostas matadoras, 33 dicas quentíssimas para o concurso do IBGE, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative ali a notificação no sininho para você não perder nenhum vídeo, beleza? Também não deixe de me seguir lá no Instagram, @prof.stefan.fantini. Um grande abraço e nos vemos no próximo.